Graças e paz a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Pode Testemunhar, o quadro favorito de vocês, eu tenho certeza. E hoje estamos com um convidado muitíssimo especial, mas antes de apresentar ele a vocês, eu preciso pedir para que vocês estejam curtindo, comentando e compartilhando o nosso vídeo, para que a mensagem que vai ser passada aqui possa alcançar mais e mais pessoas. E agora, sem mais delongas, eu vou estar apresentando ele, nosso queridíssimo irmão Elson. Pode se apresentar, meu irmão. Como a irmã já falou, me chamo Elcio Neves Sena, filho de Inácio Braga Sena e Dona Helenita Borges das Neves Sena, ambos já passados para a glória. Mas eles deixaram um bom legado para mim e eu, na medida do meu crescimento, eu desejava muito ser o meu pastor da época, que se chamava Mateus Lemos de Eleutério. E com isso eu sempre desejei pregar, desejava cantar e desejava fazer os públicos com garrafão no meu quintal e falava e achava que ali aquelas garrafas toda ali era a igreja. E ali eu pregava, falava, pregava, cantava, e assim. Só que quando meus pais faleceram, minha mãe, faltando um mês para fazer um ano de meu pai falecido, ela faleceu também. E antes de ela falecer, ela chamou os irmãos diáconos da igreja, inclusive pastor Mateus, e entregou cada um dos filhos dela para eles criarem. Eu era o mais velho, depois o outro irmão, mais 3 irmãos, e que se chamava Hélio e Eli. E Essi, que estava com 15 dias de nascida, quando mamãe faleceu. E ela entregou cada um na mão dos irmãos. O irmão Arnaldo ficou comigo, o irmão Alfredo, diácono da igreja, com Eli, o pastor Mateus com Hélio, e minha tia, que a gente chamava de tia, chamada América, com Essi, minha irmã. E assim se foi. Eu fui para a casa do irmão Arnaldo, lá me juntei com os filhos dele. Ele não me aguentou porque eu era terrível demais. Eu não posso negar essa minha fase. Era muito danado. Então, a esposa dele era cega e ela achou que não podia ficar comigo em casa por causa do filho, que também era danado deles, e a gente se juntava, pronto. E ela não aguentou. Aí eles me mandaram para a roça, para a casa de uma tia minha, chamada Maria de São Pedro. E a Dona Maria de São Pedro, mãe de meu tio, irmão de papai, ela, não sei se ela tinha raiva de mim, eu não sei dizer. O fato é um só. Eu perdoei, nunca tive rancor dela, mas ela me dava surra que me tirava até sangue. Com um pau de reio de casa de farinha. Era um couro de boi enroladinho e que botava-se na roda gigante da casa de farinha para moer mandioca e assim. E para ali fazer a farinha, fazer a tapioca. E se fazia tudo ali na roça. Uma certa feita, eu chamo a atenção aí de como Deus trabalha na vida dessa pessoa. Eu era pequeno, tinha meus 9 anos de idade. Uma parede desabou em cima de mim. E essa parede era uma parede construída pelos nativos, só pedra. As menores eram mais ou menos desse tamanho, de uns 60 centímetros
por 40. É tanto que minha tia e meu tio não aguentavam pegar a pedra, saía arrastando. E eu lá debaixo dessa parede, preso pela barriga, por aqui assim, em um tacho grande. Quem é de interior sabe o tamanho de um tacho desse, que se fazia azeite, se fazia muita coisa com esses tachos. E esse tacho era aberto assim, como um sifão, caía água da casa de farinha naquele tacho, com um certo nível de água, ela transbordava, saía, que ele não enchia até o berço. E eu fiquei ali emborcado debaixo da parede, ali. A minha valência primeira foi essa, que a água descia, mas saía. E a segunda, que quando eu voltei a mim, porque eu desmaiei, mas quando eu voltei a mim, eu comecei a gritar: socorro, socorro! Meu tio era doente diabético, não saía do quarto e por algum motivo ele não saía do quarto. Mas nesse dia ele disse: eu vou limpar essa espingarda que está aqui muito tempo parada. E foi para uma janela que ficava de frente com a casa de farinha. Quando ele chegou na janela, ele gritou: Pepe, a casa de farinha desabou. Quando ele disse assim, minha tia pensou logo em mim, porque ela tinha me mandado eu ir lavar os pratos lá. E eu fui, e ela foi, chegando lá, meu filho, aí eu respondi, ela disse: graças a Deus, você está vindo, não se mexa não, não se mexa não. Aí foi chamar meu tio, mas meu tio foi lá cavando, de pedra em pedra, foi me tirando, até que eu consegui sair, mas não me aguentava em pé. Eu tenho uma coluna que é achatada, justamente por causa desse desabamento dessa parede. Então, eu fui para Nazaré. Lá em Nazaré, o médico, o doutor Osório, que também já está noutra, cuidou de mim com muito zelo, muita dedicação, e eu voltei. Ninguém dava mais nada por mim, mas eu voltei. Quando eu voltei para casa dessa minha tia, minha tia já não estava mais nessa fazenda. Aí eu fui para o Leone, que é outra fazenda, de um irmão que era de lá da igreja, se chamava Natinho. Eu fui para essa fazenda, e lá nessa fazenda, como minha tia me levantava de madrugada para ir fazer eu tomar banho. Eu não gosto de tomar banho frio, até hoje eu não gosto de tomar banho frio. Quem gosta? Meu banho é sempre quentinho, não muito quente, mas morninho, quebrada frieza. Uhum. Então, ela me forçava eu tomar banho, não importava a época que a gente estava vivendo, se verão, se inverno, primavera, coisa e tal. Me forçava eu ia tomava banho em um rio que tinha lá. Resultado, peguei um cistosano nesse rio, que eu dei para tomar querosene. Tudo por causa do tipo de cistosano que eu peguei lá. E um outro coleguinha de lá da fazenda também tomava banho junto comigo. Ele deu para comer capim com sabão e cinza. Ele morreu, se foi. E eu fiquei. Então, até aí, o propósito de Deus que Deus tinha em minha vida. Fiquei doente, bem abatido, fiquei inchado, não podia dar um passo, que eu ficava anciano. E o seu Natinho uma vez me viu lá e disse: Dona Pepe, o que é que esse menino tem? Eu disse: não sei, seu Natinho, sei que ele está aí, já dei remédio de verme, saúde das crianças, tiro seguro
e outros remédios. Dona São Pedro, não faça isso, meu irmão. Leve esse menino para Nazaré, para Arnaldo cuidar dele, que se esse menino morrer aqui, a senhora vai ser responsável pela morte dele. Me mandaram para Nazaré. Quando chegou lá, o senhor Arnaldo procurou um médico. Esse médico, um excelente médico, mas tudo quando é traçado por Deus, tudo é bom e tudo dá certo. Esse médico, quando mediu meu fígado, estava com 3 dedos de inchaçura, meu fígado. Ele fez: senhor Arnaldo, esse menino não vai aguentar, mas o tratamento dele só pode ser na Bahia, ou em Salvador. Tem que mandar para lá, doutor? Eu vou passar umas vitaminas para ele aguentar o cheiro do mar para chegar lá. E ele me passou 14 injeções, 7 de uma, 7 de outra. Um dia uma, um dia da outra. Um dia de uma até de outra. Quando terminou, o senhor Arnaldo, me manda para aqui, para Salvador. Chegando na casa de minha tia América, pronto. Minha tia América não me reconhecia. Meu irmão não me reconhecia. E aquele chororô, aquela coisa toda. Minha tia, logo no outro dia, de imediato, me levou aos médicos. Aí os médicos já queriam era me tomar para fazer de mim cobaia, para estudar em mim o que era que tinha, que me levou a eu ficar naquela situação. E os médicos me perguntavam: você come barro? Eu digo: não. E você come isso? Como é que não? Aí eu digo: eu bebi a querosene. A um deles eu disse isso. Eu sempre negava. Aí quando foi um dia, minha tia disse: vou levar no hospital evangélico. Me levou no hospital evangélico e lá encontrei com um doutor chamado Dr. Carlos. Eu não esqueço desse doutor. Ele fez os exames, ele visualizou através dos exames um protozoário, né, que chama? Um protozoário, um tipo de protozoário lá. Aí passou os remédios, aí me deu. Aí eu fui para casa, aí eu, todo dia tomando remédio, que aí me proibiu comer tanta coisa. Eu não podia comer pão, não podia comer só o arroz com um pedaço de carne grelhada, nada de feijão, essas coisas. E eu tinha vontade de comer e não podia comer. Aí passando os dias eu olhava para minha mão para ver se tinha uma gotinha de sangue para eu ficar alegre. E só via minha mão toda verde, não tinha sangue. Aí quando foi um dia que eu vi uma manchinha de sangue, disse: minha tia, tem sangue, ela está tendo sangue. Ela até chorava, mas fazia se escondido para eu poder não ver. Aí quando eu fui melhorando, aí meu tio aí começou a dizer que ia me mandar para a roça novamente, aquilo me matava. Eu não quero ir para a roça. Eu tinha dentro de mim aquilo que era um traçado de Deus para eu sair daquela roça. Aí minha tia se compadecia da gente. Agora, eu devia a ela muito isso. Eu sempre agradeci, eu sempre soube agradecer a ela pelos favores que ela fez por a gente. E olha que ela não era a minha tia de verdade. Por que era a minha tia? Minha mãe me ensinou a dar benção e chamar ela de tia. Minha mãe, quando namorou com meu pai, minha mãe era filha de um católico pé roxo, meu avô. E meu pai já veio de raízes cristãs. E nesse dia ela foi para a igreja, aí aceitou Jesus. Meu pai ficou contente, ficou beleza e tal, foi tudo bem. Quando ela chegou em casa e disse a meu avô que ela tinha aceitado ser crente, meu avô botou ela para fora de casa.
Aí com quem ela foi se achar? Com essa tia América. Desde aí, essa tia América tem sido uma bênção na nossa família e a gente. Quando mamãe estava para falecer, ela pegou minha irmã no hospital mesmo, deu para minha tia América. Toma, América, leve que é sua. Que conversa é essa sua, mulher? Você vai criar sua filha, você vai voltar, vai ficar boa e criar sua filha. Ela disse, não estou lhe dizendo, pode levar que ela é sua. Vocês podiam me perguntar, por que ela disse isso? Meu pai tinha a maior vontade de ter uma filha mulher. Ele conheceu a mim, conheceu o Hélio, meu irmão, e Eli, meu irmão. Quando ele faleceu, ele tinha deixado mamãe grávida, mas nem sabia. Nem própria minha mãe sabia que estava grávida. Passados uns 3 meses, ela veio dar por conta que estava grávida. Ela aí teve a menina, e essa menina ela pegou, deu. 2 surpresas, né? Papai falecido, e quando ganhou a neném, era uma menina. A coisa mais, a vontade que meu pai tinha de ter uma filha. Aí pegou e deu para minha tia. Quando ela faleceu, pronto, ela já deu a gente para outros, mas só que, como do pastor Mateus, que ficou com o Hélio, que é o meu segundo depois de mim. Aí o pastor Mateus deu a quem? A tia América. Aí a tia América veio para aqui, para Salvador. Aí, depois de passar do tempo, aconteceu isso comigo, como já contei. Aí, Arnaldo me manda para Salvador, para a casa de quem? De América. Chegar lá e encontrei meus irmãos, mas eles não me conheceram. Fiquei bom, graças a Deus. E daí então, eu comecei a frequentar a igreja de Jerusalém, na época ainda do pastor Arlindo Batista Vilar. Foi que me casou, foi que me batizou. E eu tinha a maior vontade de cantar no conjunto coral. E minha sogra, que hoje está na glória, mãe da minha esposa, Cássia, ali, ela regia o coral. E eu dizia a elas, nessa época eu estava com meus 14 anos, eu disse a ela, eu queria cantar no coral. E disse, você tem voz para cantar? Eu digo, eu acho que eu tenho. Eu vou fazer um teste com você. Aí me levou e fez o teste. Ele disse, sua voz é tenor, não dá para você cantar. Mas você é batizado? Não, não sou. Tem que ser batizado. No coral só pode cantar quem é batizado. Aí eu pedi meu batismo, dei minha profissão de fé, o pastor me batizou e eu fui cantar no coral. Quando eu era pequeno, quando eu me decidi o evangelho, eu estava com meus 6 anos de idade. Nessa época, meu pai estava construindo a primeira igreja batista de Nazaré, em cima de Pedregulho, uma montanha que tinha no fundo de pedra, e eles detonaram tudo e fixou a primeira igreja. Quando meu pai acabou de fazer essa igreja, no dia da inauguração ele ainda foi. Mas depois da inauguração, teve um moço lá que chamou ele para fazer um serviço. Na hora de ele receber o dinheiro, ele disse que não devia nada a meu pai. Meu pai tinha problema de coração, ou aliás, a família toda de meu pai tem esse problema de coração. Ele aí voltou para casa triste. Aí Dona Helenita perguntou, Zé Inácio, o que é que você tem? Está triste? Ele disse, nada não. Quando foi um dia de quinta-feira, era culto de oração, ela fez assim para ele, você não pode ir para a igreja, ele vai ficar aí descansando
que amanhã é dia de trabalho, confortou ele assim. Ele disse, eu vou deixar o senhor. Ele disse, não, pode levar ele para fazer companhia a você. Ele me levou para a igreja, na volta, ela falou com ele, disse, eu vou mandar você botar a caminha dele, porque eu tenho uma cama de abrir e fechar, não sei se vocês conhecem. Uma cama de lona de abrir e fechar. Ela fecha e depois abre assim e vira uma cama de lona. Vou mandar você armar a cama aqui no seu quarto. Qualquer coisa você me chama. Você fala com ele, ele me chama. Não, pode se arrumar com eles por lá mesmo. E meu pai dormia em um quarto, minha mãe em outro quarto com a gente, tudo. Tudo bem. Mamãe veio, dormiu. Aí quando foi mais tarde, ele fez, arme sua cama lá no quarto do seu pai. Qualquer coisa você me chama. Aí fui, armei a cama e tal e dormi. De manhã acordei, levantei, fui para a cozinha. Ela aí mandou eu tomar café e depois lavar os pratos. Quando eu estou lavando os pratos, e a gente lavava o prato naquela época, bucha do mato. Sim. Conhece? Conheço. Após aquela bucha, eu lavava o prato com aquela bucha, cinza e sabão. As panelas ficavam tudo areadinhas e brilhando. Aí ela, nesse intervalo, ela disse, vou levar um chá para Inácio, porque já tinha passado da hora normal de trabalho, para ele não ter que ir para o trabalho. Que ele era teimoso, eu acho que eu puxei ele, viu? Aí, nesse inteirinho, passa um dos ajudantes dele e pergunta, Dona Helenita, cadê seu Inácio? Como é que está ele? Ele disse, esqueci o nome dele agora. Me esqueci o nome dele, mas eu devo lembrar. Guedes. Olha, seu Guedes, eu não quis chamar Inácio, porque você sabe que Inácio é muito teimoso. E eu estou dando oportunidade para ele descansar, que ele precisa de descanso, coisa e tal. Não, tá certo, dona Helena. Diga a ele que tá tudo normal lá, que eu tô lá tomando conta, tá tudo bem. Aí tia veio, minha mãe fez o chá, aí foi para levar ele. Meu irmão Hélio só vivia grudado na saia dela. Para onde mamãe ia, ele era grudado na saia. Aí quando chega lá no quarto, eu estou lavando os pratos, eu só vi foi o berro. E mamãe, ela lecionava em casa. Ela era tida como professora leiga. Por quê? Porque ela não ensinava através de prefeitura ou de outra instituição do governo. Ela ensinava particular ali, mas não era reconhecida, entendeu? Aí depois chamavam de professora leiga. Aí os alunos dela ficaram todos apavorados, foram lá, o que foi? Inácio já estava durão. Passou na noite que ninguém nem viu. Aí ela gritou, fez aquela coisa, eu saí correndo pelo meio da rua, parecendo um maluco, uma mão toda meladeira. Meu pai morreu. Quando essa história eu estou contando para que a gente fique mais contextualizando da história. Então, foi isso. Quando um mês minha mãe faleceu, eu fui para morar na roça, e lá da roça eu vim para a casa de minha tia América. Na casa de minha tia América conheci a minha irmã Uda, que passou a ser minha sogra, e lá me batizei e comecei a participar do conjunto coral da igreja. Aí pronto, disso aí Deus me deu outros privilégios, que eu cantei, participei dos grandes corais da igreja Sião,
e que esse coral se cantava tanto na TV Itapã como no Bobininho e na Concha Acústica e no Teatro Castro Alves. E no aniversário centenário dos Batistas, Deus me deu esse privilégio. Também de participar daquele grande coral, com mais de 200 vozes. E houve quem dissesse que era o melhor coral que tinham já visto dentro da Convenção Batista Brasileira. Então, isso me deixa bastante assim satisfeito. Eu queria fazer mais para meu Senhor. Que Deus mais que merece. Vim morar na Ilha de São João. Quando eu morei na Ilha de São João, então eu tive também outra felicidade, foi de ser fundador da Igreja Batista Vale de Sião, que até hoje está lá também. E lá houve bastante oportunidade para eu louvar ao Senhor. E através dos meus louvores, louvado seja Deus. Tenho filhos na fé que se converteram, hoje pastores também. E eles, eu nem sabia, mas eles me diziam, ou me disseram que eles ouviam uma daquelas músicas que eu cantava e tocava no coração deles, e passava a frequentar a igreja e lá eles se convertiam ao Senhor. Eu tenho essa história que, pelo lado, eu não tenho como agradecer a Deus se eu estou aqui hoje ainda vivo para contar essas histórias, graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu mesmo não tinha esperança de viver tantos tempos, tantos dias assim. E eu me pautava, sabe em quê? Nos jogos da seleção brasileira, que é de 4 em 4 anos. Eu digo, eu não vou alcançar essa outra Copa. Na minha concepção, dentro daqueles anos, eu morria. E meu pai, quando faleceu, estava com 36 anos de idade. Minha mãe era mais velha do que ele, parece que 5 ou 6 ou 7 anos. Era mais velha do que ele. Faltando um mês para fazer 1 ano, certinho. Ela se foi também. Então eu pensava que eu também não ia ter essa vida longa não. Mas estou aqui até hoje. A semana passada perdi um primo, um novinho. Filho de uma prima carnal. Que é filha do irmão de meu pai, que também se foi assim, como um vapor. E ele se foi, moderno. Aí eu digo, meu Deus, esses meninos, tudo novinho, só pode ser coração. Sim, e eu estou aqui, desejoso de fazer alguma coisa, sem poder, sem força, sem coragem. E eu agora com esse problema no coração, só cansado, mas eu prefiro até continuar assim do que eu permitir o médico me abrir e depois eu ficar aberto dando trabalho. E às vezes, se tiver de morrer, eu morro assim. Por isso que eu confio mais no meu Deus. Ele cuidou de mim até agora. A gente continua cuidando. Ah, minha filha, Deus é que virou meu pai, minha mãe, é meu Deus, meu Senhor. Ele toma conta de mim. E hoje eu fico reparando, eu fico assim, analisando aquilo que eu passei, que Deus permitiu,
Foi para me ensinar. Hoje eu vivo determinadas situações e que eu digo, foi Deus me preparando para esse momento. E eu vivo assim, da misericórdia de Deus. Não tem coisa melhor do que se servir a Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que não nos abandona de forma alguma. Verdade. Às vezes, quando a gente está num momento difícil da nossa vida, a gente acha que Deus abandonou, Pois é, mas Ele não nos abandona. justamente. Então, tudo eu devo a Ele, honras e glória. O mais que fizer, eu não estou fazendo nada para meu Deus. Nesses intervalos aí, depois aí na igreja de Sião, eu tive oportunidade assim, inspiração para fazer algumas músicasinhas, e algumas delas que meus irmãos me valorizavam. Inclusive eu participei de um festival, não por mim eu não participaria de festival nenhum, mas um irmão chamado Gilson, e eu chamo ele de Preto, que é o pretinho do meu coração. Ele disse, irmão Elson, leva sua música para o festival, vai ser bom. Aí eu cheguei e escrevi 2 músicas minhas. Uma se chama Homem Justo, que inclusive tirei em primeiro lugar. O doutor Fábio deixei lá na igreja. E a Desejo de Servir, meu desejo de servir, tirou em terceiro lugar, porque em segundo lugar quem ganhou foi um conjunto da igreja que estava fazendo a... Então o senhor ganhou o primeiro e o segundo e o terceiro lugar? E o terceiro lugar. Rapaz! Que era para ser o primeiro e segundo. Só ganhei o primeiro e o terceiro por causa do conjunto. É um hino que eu falo, o homem justo, que é Jesus e que mora no nosso coração. Eu devia até falar, aproveitar Fique à vontade. e falar uma estrofe somente dele. Eu conheço um homem que não reina aqui, mas eu sei que ele vive para sempre em mim. Este homem justo é todo poderoso, pois creia em São o seu nome é Jesus. Tem amigo neste homem de todo o teu coração, e entregue a sua vida e receba a salvação. Este homem é justo,
nome é Jesus. Amém! E é nessa emoção que a gente se despede de mais um episódio. A história do irmão é muito bonita. É uma história marcada, né? Cicatrizes, dores, mas também por uma fé muito grande, que o trouxe até aqui, um homem forte, que viveu muito e ainda vai viver bastante tempo com a gente. É muito bom conhecer essa história. Eu fico muito feliz de poder estar gravando isso, né? Estar gravando esse momento pra gente estar deixando registrado aqui, para que as pessoas possam ser tocadas. Eu também fico muito agradecido pela entrevista, por essa amizade, né, que temos entre nós como os irmãos. Eu estou feliz porque conheci meu pastor James e vocês, que são mesmo que uns filhos meus para mim também. Permita, viu, pastor, eu me adotar a pai deles também, entendeu? E meus irmãos da minha igreja aqui, que também, eu não fui um fundador de início, não fui um fundador já dos primeiros passos dessa igreja, não. Mas fui fundador com o pastor Carlos. Ainda a gente se reunia ainda na fazenda da Igreja Batista de Brotas, ainda. Depois fomos para a UBS. E quando tivemos essa pretensão de comprar esse terreno aqui, que foi da irmã Lourdes, ela disse, com as palavras dela ainda dita, que ela queria ter o prazer de saber que a igreja ia ser onde ela morava, que é aqui, né? Nesse intervalo foi que eu saí, eu estava muito doente, foi no início que eu tive negócio de labirintite, né? Esse problema. Eu tinha vergonha de ficar andando na rua, que eu andava cambaleando. Eu digo, o povo vê eu na rua assim, pensa que o crente vem sair da igreja cambaleando, o crente aí cheio de manguaça ou cachaça, como eles acham que devem falar. E, né? Eu tinha vergonha disso, eu falei com o pastor Carlos, eu vou deixar de vir para aqui porque é longe. Eu vou procurar uma igreja mais perto. Eu pensei em frequentar a igreja primeira, mas eu não me adaptei não por causa dos metais. Aí depois eu tive aquela passagem lá na igreja Batista Bíblica, fiquei lá ajudando os irmãos, porque eles eram tão pequenininhos. Aí eu senti assim de Deus de ajudar os meus irmãos lá. Aí eu digo, então eu vou ficar congregando aqui, os irmãos aqui, e procurei saber de um e de outro. Vocês conhecem o Batista Bíblico? Eu digo, eu já ouvi falar, mas eu nunca ouvi não, não conheço não. Tá? Mas eu vi aqui não é uma doutrina tanto quanto a nossa, mas eles têm um comportamento, né, de um cristão mesmo. Eles dentro da Bíblia, eles não saem dentro da Bíblia e tal. Aí eu fiquei ali enquanto eu podia. Depois eles me deram uma decepção. Aí caiu pregadeiros também. Aí eu não contemplei não, fiquei em casa. Depois eu disse, vamos embora procurar uma igreja para a gente congregar. Não posso ficar fora da igreja não. Aí eu vim aqui,
A primeira coisa, eu disse, rapaz, eu gostei daquele pastor. Aquele pastor é pastor Batista. Eu gostei daquele pastor. Aí eu digo, o que eu vou fazer? Vou convidar esse homem para vir almoçar aqui para a gente conhecer ele melhor. Aí eu convidei meu pastor, ele foi, almoçou. Graças a Deus ele gostou da comida dele. E graças a Deus. Aí a gente fiz aquela amizade. Porque eu sou ruim de fazer amizade, pastor. Sou mesmo. Poxa, rapaz, as pessoas às vezes querem fazer amizade comigo, mas eu não vou assim de primeira não. Mas o senhor foi uma. Como é que eu digo? Sei lá. É assim, que a gente veio logo de primeira e. Se identificou, né? Eu me afinei com o senhor. Bastante. Quando a gente aí começou a frequentar aqui, quando o pastor disse aí, meu irmão não é mais visitante, estou considerando então. É isso aí. Graças a Deus, Jesus abençoe as suas vidas também, viu? Que vocês nunca venham desviar nem para um lado nem para o outro. Amém. Siga em frente, eu tenho um hino dentro da mocidade lá em Jerusalém que eu fiz e que eu digo no hino, o nosso alvo está em frente. E é canta pra gente. Cante. Pode cantar. Enquanto é tempo, como jovens trabalhar por Jesus, num breve dia vem, vamos todos juntos, com amor buscar nas trevas o pobre pecador. O nosso desejo é de lutar, o nosso desejo é de vencer. O nosso alvo está na frente e vamos todos alcançar. Jerusalém não vai ter, Jerusalém tem que ganhar, que a mocidade se lascilar, seja mais forte varonil. Tive que cantar botando Jerusalém porque foi o hino que eu fiz para a igreja, para a mocidade que se chamava Mocidade Silas Vilar, que era filho do pastor Batista Vilar. E foi um congresso não. Meu Deus. É um nomezinho que dá de tarefa, uma tarefa gigante. Foi numa gicana lá da mocidade mesmo. Sim. Então vai ganhar em primeiro lugar quem fizer uma música para a União da Mocidade. Aí tinha os prêmios, né? Eu acho que a gente pode pegar essa ideia também, pedir pro irmão fazer a nossa música, o hino da juventude. Aí eu cheguei, mesmo trabalhando, cheguei e disse, rapaz, parece que vai dar. Aí quando adaptei a uma música da Assembleia, que essa é a música da Assembleia, né? Mas aí Jesus ainda é a pois é, aí adaptei a essa música, a irmã Uda pegou no órgão, oxe, graças a Deus. Aí a mocidade, aquela mocidade, que mocidade. Aí são as coisas que marcam na gente e que a gente nunca esquece. Eu tenho essa preocupação com os jovens de hoje, né? E a gente tem que cuidar dos jovens. Se não soubesse como eu fiquei feliz quando aqueles irmãos estavam aqui falando a respeito da organização de embaixador do rei. Sim. E mensageiras do rei. Eu fui mensageira. Isso é bom, muito bom, muito bom. É verdade. Que Deus possa assim nos abençoar. Amém.
Enfim, irmãos, chegamos ao final de mais um podcast. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Agradeço ao irmão Elson por ter cedido um pouquinho do seu tempo para estar aqui contando a história dele, né? Pedimos para que os irmãos possam estar curtindo, comentando, compartilhando, né? Enviem para todo mundo, marquem a gente nas nossas redes sociais, postem lá nos stories, tá? Eu vou deixar as nossas redes sociais aqui embaixo. E é isso, muito obrigado e até o próximo Pode Testemunhar.